Bom dia, Marcelo Paes Barreto. Vamos hoje ainda dar continuidade a alguns pensamentos sobre o sofrimento, sobre a loucura, sobre a cólera e sobre o suicídio. Desde 1968 que eu estudo as doutrinas espíritas nos seus livros seguros. A doutrina espírita são só 5 obras básicas e os livros que ajudam a compreender, os livros sérios e seguros, que ajudam a compreender melhor as leis de Deus. Principalmente nos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João, e nas cartas de Paulo. Hoje nós vamos nos atentar ainda e querendo dar um toque especial nos desesperos, que muitos chegam à depressão, ao suicídio, tudo por falta de um estudo que possa clarear você aí dentro, para saber o porquê que você veio à escola terrena. Isso é uma escola, é para você estudar e você se reformar. Por isso você não pode ficar ouvindo qualquer palestrante, não pode ficar ouvindo qualquer programa, nem lendo qualquer livro. Você tem que escolher a verdadeira lei de Deus. E a verdadeira lei de Deus está nos 4 evangelhos, na Boa Nova, nas cartas de Paulo e de Pedro, nas obras básicas do Espiritismo, o livro dos Espíritos, principalmente, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o maior tratado de reforma íntima. Nós estamos precisando nos reformar, para que dentro de nós só saia águas límpidas, disse Jesus ao apóstolo João. No livro Justiça Divina, nós temos No Campo do Espírito, Justiça Divina, editora FEB, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Todos esses problemas, no entanto, os problemas que nós trazemos, são desafios da vida até pedirem trabalho. Quais são esses problemas? De todos os tipos e quilates. Problemas com familiares, problemas com emprego, problemas do amor, problemas do ódio, da compaixão. Seja qual seja a dificuldade, não acuses nem desanimes. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal, queixa é semente morta, reclamação é fuga estudada, censura é ponta de espinho, melindre é praga destruidora, irritação é tempo perdido, ideal e inoperante é água parada, desalento é ramo seco, ninguém avança sem movimento, ninguém avança sem estudo, estudando a verdade. A maior caridade para com você é estudar a lei de Deus e praticar. Ninguém avança sem movimento. Não há evolução nem resgate sem ação, obra própria. Quais são suas obras? Evolução é suor indispensável. Resgate é suor necessário com o pranto da consciência. Nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. Está explicado. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam, sempre que o aprendiz, somos sempre aprendizes, do progresso ou devedor da justiça, se consagre às tarefas do bem. Você não vai saber o que é o bem se não estudar as leis, aceitando espontaneamente, por consciência, o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Está aqui. Agora, o principal livro nesse campo da reforma íntima são os 5 as obras básicas, mas o Evangelho é a espinha dorsal. Capítulo 5, para prevenir a loucura, a cólera, o suicídio. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Enquanto nós formos rebeldes às leis, agressivos, teimosos, nós temos que ser submissos.
Submisso é aquele que estudou e compreendeu que o único caminho é o caminho da lei, por livre e espontânea vontade. Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Evangelho segundo o Espiritismo. Então não tem um outro caminho, o caminho é esse. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições são desejadas. Condições, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Por isso que Jesus diz para não abraçarmos os tesouros da terra, e sim os do céu. E os do céu nós só vamos abraçar se estudarmos as leis de Deus, a lei natural de Deus, que nos criou simples, ignorantes e fadados à perfeição, livro dos Espíritos, Evangelho de Jesus, cartas de Paulo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós precisamos estudar. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. O crente, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, só pelo estudo, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual. O Espírito Fenelon, 1861. Então vejam vocês que nós temos que estudar. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência e que hoje dão origem à depressão. E a depressão, muitas vezes, além de levar por outros caminhos errados, também leva para o suicídio, que é a interrupção indevida da sua encarnação. E que você vai responder seriamente, gravemente por isso. Que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Para falar sobre o suicídio, sobre a cólera, sobre a depressão, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não ouçam qualquer palestra, não sigam qualquer palestrante. Só aqueles que forem estudiosos profundos das obras básicas. Das obras básicas. Queridos amigos, vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Vejamos as minhas consolações morais, meu apoio material. Meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Queridos amigos, não há outro caminho. É estudar e começar essa reforma íntima. Quando nós estamos nos reformando, aprendendo a enfrentar os nossos próprios erros, a saneá-los, a buscar a compreensão e o perdão, nós estamos construindo aqui dentro o reino da paz. Ele começa daqui de dentro. A árvore boa vai dar os bons frutos, disse Jesus. Mas nós temos que ter vigilância constante. Temos que saber a quem estamos seguindo. Se eu sigo a Mamon, o mundo diz uma porção de coisas
que não nos levam à felicidade no campo de Deus. Jesus veio para mostrar o que nos daria essa felicidade. Conhecer as leis, conhecer a si mesmo, iniciar aí a reforma íntima, trocando o azedume, trocando a ignorância, a teimosia de não estudar, a vontade de se apegar a certas pessoas que não têm estudo para dar, a parar de seguir certas mensagens soltas por aí. Estude os livros seguros e comece a se impregnar com o conhecimento de Deus. Você vai ver que esses conhecimentos começam a te fortificar internamente. Você passa a ser paciente conscientemente, passa a ser calmo, passa a raciocinar sempre, passa a ter benevolência, passa a ter consciência de que fora do estudo não há salvação. Você só vai fazer com o próximo aquilo que deveria fazer com você se você estudar a base da lei divina. E a base da lei divina é a lei de Deus. Jesus veio mostrar isso para nós, que ninguém conseguiria chegar lá senão pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida segura, tendo Ele como guia e modelo para a humanidade. Muito estudo, muita mudança aí dentro, sempre com segurança nos livros seguros. E você vai ver que a paz de Deus, a paz de Jesus, começa a te iluminar de fora para dentro. Perdão, de dentro para fora. Um grande abraço. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.